graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, Nossa Senhora, da boa viagem, rogai por nós. Requiem aeterna dona eis, Domine et lux perpetua luce tennis. Nesse dia da comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja quer que nós voltemos nossas orações para a realidade das almas do purgatório, para que, por meio de nossas súplicas, possamos de alguma forma dar um refrigério para aquelas almas que sofrem um tormento terrível, principalmente pelo adiamento, pela postergação da visão beatífica. Elas que morreram em pecado venial ou que precisaram expiar alguma das penas que não fizeram na terra, inclusive por aqueles pecados já perdoados, encontram-se em grande sofrimento no purgatório. É importante lembrar que no pecado há duas coisas, a culpa e a pena. O que é perdoado na confissão trata-se apenas da culpa. Ou então também fora da confissão, quando muitas vezes nós rezamos, eu confesso a Deus, um ato de contrição, Deus nos pode também perdoar quanto à culpa, mas além da culpa, há a pena pelo pecado. Portanto, mesmo depois que somos perdoados, quando o pecado nos é perdoado, é preciso expiar por ele. Porque o pecado, ele deixa uma marca, ele é sempre uma injustiça para com Deus ou para com o próximo. E o pecado sempre tem as suas consequências. Então, lá no purgatório, estão aquelas almas que morreram em pecado venial, porque não expiaram inteiramente por eles. O sofrimento do purgatório advém, como disse, principalmente da postergação, do adiamento da visão beatífica. As almas do purgatório sabem que ainda não veem a Deus face a face, somente por culpa delas, pela negligência em se desapegar dos pecados veniais quando estavam na terra, pela negligência também em reparar os pecados veniais quanto à pena. Por exemplo, quando nós temos aquela dificuldade de fazer uma determinada mortificação, quando vamos levando a vida com uma certa preguiça em relação aos atos de piedade, que podem nos ajudar enquanto penitências para expiarmos os pecados passados. Elas também sofrem, as almas do purgatório também sofrem com uma pena sensível, com um fogo semelhante ao do inferno. A diferença com o inferno é justamente que essas penas são passageiras e a alma que está no purgatório sabe disso. Ao mesmo tempo, é grande o seu sofrimento, grande é o seu consolo, pela certeza de que um dia mesmo, em meio aos sofrimentos, ela poderá chegar em breve ao céu. O purgatório é o fruto, então, da justiça divina que exige satisfação pelos nossos pecados, mas o purgatório é também fruto da misericórdia divina. E sem essa purificação, jamais poderíamos ver Deus face a face. E com quanta coisa nós já nos sujamos, nossos sentidos, especialmente, nossos pensamentos. E Deus nos dará essa graça de um dia sermos purificados como o ouro do fogo. E nós queremos essa purificação, a não ser que Deus também nos dê a graça de morrer tão santos que possamos ir direto para o céu. Mas isso é uma grande graça. O purgatório
também nos lembra que ninguém pode ser admitido diante de Deus, que é todo santo e puro, com qualquer resquício de pecado. Deus e o pecado não podem coabitar. Portanto, nós só seremos admitidos diante dele depois de expiar todas as penas, e felizes aqueles que fazem isso nesse mundo, desapegando-se completamente, até mesmo da sua própria vontade, e obedecendo a Deus. Sem o purgatório, só iriam ao céu os que morreram sem nenhum pecado venial e que expiaram aqui na terra por todas as culpas, o que de fato é uma coisa muito rara. Assim, o purgatório é fruto também da misericórdia divina. É um dever do cristão ajudar essas almas na medida do possível. Esse dever pode ser um dever de justiça, se alguém se encontra no purgatório, por exemplo, por nossa culpa, devido aos nossos escândalos, ou a nossa cooperação em um pecado, que nós levamos alguém a pecar, por exemplo. Ele pode ser também um dever filial, uma piedade filial quando se trata de parentes, quando se trata de irmãos do sacerdócio. Pode também ser um dever de gratidão quando se trata de alguém que nos faz bem, ou que nos fez um bem, por exemplo, um benfeitor. Pode ser ainda também um dever de caridade, que nos faz desejar e agir para o bem do nosso próximo. Portanto, devemos rezar constantemente pelas almas dos fiéis defuntos, em particular nossos parentes já falecidos, ou mesmo alguém que nós, talvez, lembremos que não tem ninguém que reze por aquela pessoa, porque a família não é católica ou é totalmente desligada da fé. E claro, o melhor meio de fazê-lo é encomendando missas, aplicando-lhes as indulgências, porque se pode aplicar especialmente para eles. Uma indulgência plenária a uma alma do purgatório a leva diretamente ao céu. Ou seja, mandar rezar uma missa na intenção de uma alma e lucrar uma indulgência por ela é uma certeza da libertação dessa alma do purgatório. Por quê? Porque a indulgência plenária existe justamente para satisfazer todas as penas. Por isso o nome plenário. E nós podemos hoje lucrar, não só hoje, como todos esses próximos dias, uma indulgência plenária a cada comunhão, desde que você não esteja em pecado grave. Ao se fazer a obra prescrita na indulgência, nas condições que a Igreja decide que sejam feitas, os méritos de Cristo, de Nosso Senhor e dos santos, são aplicados àquela alma, satisfazendo pela sua pena. Nas indulgências, a Igreja aplica os tesouros que lhe pertencem para satisfazer a pena pelos pecados já perdoados. A indulgência não perdoa o pecado, ela não perdoa a culpa do pecado. Isso só com arrependimento. E se for mortal, é preciso também a confissão. A indulgência paga a pena, portanto, para lucrar uma indulgência, é preciso já ter os pecados perdoados. Não se trata de comprar o céu, como muitos nos acusam, injustamente, mas trata-se de chegar mais rapidamente ao céu. Pela prática de uma boa obra, como, por exemplo, visitar uma igreja, um cemitério, fazer certas orações, comungar. Muito importante, então, ajudar essas almas pelas missas, pelas indulgências e pelas orações do dia a dia. Vimos hoje uma missa muito especial, que não é tão corriqueira no nosso cotidiano de assistir. Tudo muito despojado, tudo muito voltado para nos colocar em contato com a realidade da morte e a serviço daquelas almas que não podem mais fazer nada por elas.
vale a pena observar em nossos livros litúrgicos e também em nossos missais, uma série de coisas que são modificadas justamente para que a igreja se volte totalmente a estas aulas. Imitemos então a Santa Igreja no dia de hoje e, é claro, durante toda essa semana que se decorre de hoje, vamos nos esforçar para reforçar as nossas orações pelos fiéis de culto, sobretudo nossos familiares. Se podemos fazer bem aos defuntos, eles também podem nos fazer algum bem. Em particular, eles nos ajudam, lembrando-nos o fim de todos nós nessa vida, que é a morte. E como é importante pensar na morte, principalmente em um tempo em que as pessoas pensam apenas no agora, pela rapidez das coisas, pela facilidade dos meios oferecidos pela tecnologia e também pela forma do homem moderno pensar. Quantos de nós não fomos de alguma forma tocados ou prejudicados pela morte? Um dia ela terá uma ação decisiva, ela nos tirará desse mundo. Meditemos então que os nossos irmãos nesta condição pela qual eles passaram possam nos ajudar. Porque lá do túmulo eles nos dizem: Odie Niki, cras vobis. Hoje a morte é para mim, amanhã será para vocês. Eles nos lembram que a morte há de chegar, e por mais que ela tarde, ela chega rapidamente, em 70, 80, pode até chegar a 90, 100 anos, mas ela chega. Eles também nos alertam ao dizer dos seus túmulos: Iki iacet pulvis, tinis níquel, aqui jaz, ó, cinza, nada. É tudo o que temos nesse mundo. Pó, cinza, nada. Isso bate fortemente contra o nosso orgulho. Quando nós achamos que somos alguma coisa. Todos vamos voltar a ser isso. E a única coisa que não passa é a morte em estado de graça ou em pecado mortal. Todo o resto será devorado pelo tempo. Portanto, ao rezar pelos mortos, lembremos-nos de que nós também vamos morrer e que não sabemos o dia da nossa morte. Precisamos sempre, então, de forma inteligente, estarmos preparados. Não deixar nossa conversão para mais tarde em nossas vidas. Não deixar para o ano que vem, ou para o mês que vem, ou nem mesmo para amanhã. Não. Nós precisamos estar preparados agora. São dois os momentos mais importantes da nossa vida em que pedimos que Nossa Senhora reze por nós. Agora e na hora da nossa morte. É preciso que a gente considere sempre o agora. Pode ser, então, que ele seja a hora da nossa morte. Nesse dia, devemos fazer o bem às almas dos fiéis defuntos e, é claro, convertermos-nos a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.